Fala, fiel, esse é o canal do Fielzão. Corinthians faz treino tático em preparação para o confronto contra São Paulo e pode ter um grande desfalque para esse confronto. Memphis Depay não treina e vira dúvida para o clássico. Nós vamos falar nesse vídeo sobre esse assunto e, claro, qual a escalação ideal do Corinthians para esse confronto. Mas antes, peço a você, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o like, já compartilha esse vídeo, porque aqui no canal do Fielzão você não perde nada. Você fica por dentro de tudo que acontece no Coringão. Bom, elenco do Corinthians fez o 6º treino de preparação para o clássico contra o São Paulo, realizado nessa terça-feira. O atacante Memphis Depay, que ainda não retornou do compromisso com a seleção holandesa, seleção que teve 2 amistosos e ele ainda não retornou. É esperado que ele se represente no CT Joaquim Grava nessa quarta-feira para avaliação. O dia de treinamentos do Coringão começou com ativação na academia e aquecimento no gramado, fortalecimento muscular e depois esse aquecimento no gramado. Segundo divulgado, tudo isso pela assessoria de imprensa do Coringão. Depois, os jogadores foram divididos em 2 grupos para um trabalho tático e setorial. Na sequência, o técnico Dorival Júnior aplicou um exercício tático de 10 contra 10 e também jogadas de bola parada. O treinador fez testes e avaliou as opções que terá à disposição para o Majestoso. Então, ele está aí fazendo a estratégia, montando a estratégia tática para esse confronto. Algo que a gente já vinha cobrando nos últimos jogos, principalmente nas últimas 2 derrotas que o Corinthians teve, no qual deixou muito a desejar na questão de estratégia, na questão tática, na questão de repertório, né? Faltou isso dentro de campo. E é isso que o Dorival precisa fazer. Corinthians precisa ter estratégia, Corinthians precisa ter tática, Corinthians precisa ter repertório, Corinthians precisa ter um leque de opções. Não pode ficar limitado porque o adversário vem jogar contra o Corinthians, já sabe como é que joga. Já sabe como o Corinthians joga, seja dentro, seja fora de casa. Então, se tratando de um clássico, se tratando de jogo dentro de casa, o Corinthians precisa se impor e mostrar força, mostrar tática, técnica, estratégia, repertório e principalmente na questão ofensiva. Vamos lá. Então, Memphis é dúvida para o clássico, ele fez os jogos aí pela seleção e é esperado que ele volte aí nessa quarta-feira. Então, além dele, Hugo Souza também é dúvida e também Ranieri e Maicon. Então, por isso que nós vamos fazer aqui, passar para você a provável escalação, a escalação ideal do Corinthians para esse jogo, porém, com algumas ressalvas aí, que são essas dúvidas que ainda não foram confirmadas se vão para o jogo. Hugo Souza ou Felipe Longo, Mateuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu, Maicon ou Charles, André Carrilho, Martínez e Bidon, Guinegão ou Memphis Depay e Yuri Alberto. Claro que tem um grande desfalque que é o Rodrigo Garro, que tomou o 3º cartão amarelo. O goleiro Hugo Souza e o volante Maicon são outras dúvidas. Ambos serão reavaliados pelo departamento médico também nessa quarta-feira. E vai ser decidido se eles terão condição para o jogo. 2 desfalques certos são os volantes Ranieri, que está em tratamento de uma lesão, e o meia Rodrigo Garro, já falamos aqui. Por outro lado, o Corinthians conta com os retornos de Carrilho, Charles e Martínez. Retornos importantíssimos. Martínez na questão defensiva, o Carrilho na questão de articulação de jogadas, até porque não teremos o Garro, e Charles, claro, com certeza, tendo ali, quanto mais opções o Corinthians ter, melhor. E o André Luiz, o volante, o moleque da base, e o atacante Vitinho também voltam a ficar à disposição. Então, essa é a provável escalação do Corinthians. Nós vamos acompanhar tudo que vai acontecer nessa quarta-feira para que a gente possa passar mais informações de pré-jogo em relação a esse clássico entre Corinthians e São Paulo. Outras informações, né, tá tendo aí toda uma repercussão, né, dos uniformes do Corinthians que supostamente foram roubados por funcionários do clube. É triste, é lamentável a gente saber dessas informações, mas o Corinthians prepara aí uma auditoria sobre a Nike, esses materiais da Nike, e que põe em xeque o vice-presidente, o senhor Armando Mendonça, colocado em xeque aí
sobre essas questões, até porque ele é responsável por todos esses departamentos. Ele fez um breve pronunciamento aí para alguns meios de comunicação, dizendo que isso não compete a ele, não sei o que lá. Vamos aguardar qual vai ser o desfecho dessa história. Mas de antemão nós queremos saber, Corinthians terá uniforme para o clássico contra o São Paulo? Corinthians vai ter o seu uniforme? A gente lembra aquele jogo contra o Fluminense, que o Corinthians não tinha uniforme à disposição, teve que o Fluminense no Maracanã, jogando em casa, jogar com o uniforme branco para o Corinthians jogar com o uniforme preto. A gente vê os moleques da base usando uniformes antigos. Nós estamos falando de Corinthians, coisa que não poderia acontecer. Coisa de time amador, coisa de time pequeno. Então olha o estado que o Corinthians chega. É triste, é vergonhoso. Por isso nós queremos uma posição do seu presidente Osmar Stabile, que ele venha a público se pronunciar e que o vice-presidente Armando Mendonça também venha se pronunciar de forma oficial. Porque isso não pode ficar assim. E entre outras coisas mais que estão acontecendo nos bastidores, principalmente também a questão da resistência sobre a Safiel, uma coisa que a gente já falou aqui no canal, e a gente vai voltar a falar sobre isso nos próximos dias, porque é uma coisa que nós queremos, mudança no Corinthians, e mudança para melhor, porque o que nós temos visto acontecer nos últimos tempos foram mudanças para pior, e não é isso que nós queremos. Você que é um fielzão, certamente não é isso que você quer. Então por isso que nós vamos ficar em cima, atentos a tudo que está acontecendo. A gente tem visto as torcidas organizadas muito envolvidas em prol disso, e a gente está acompanhando de perto, e a gente vai trazer mais informações sobre esse assunto aqui para vocês. Só uma pincelada sobre o que o GE publicou sobre esse assunto, falando que uma auditoria realizada no Corinthians identificou uma série de irregularidades na gestão dos materiais esportivos fornecidos pela Nike, com a retirada de itens exercendo em quase 300% da cota anual prevista no contrato. O relatório da investigação coloca o vice-presidente Armando Mendonça, como já falei aqui, responsável pela administração dos materiais no clube e no centro de partes das ações consideradas como inconformidades. Então, vamos ver o que vai acontecer isso aí. Vamos acompanhar de perto. Nós voltamos amanhã falando mais a respeito do clássico contra o São Paulo, mais informações de bastidores, informações de última hora. Já vamos preparar o pré-jogo para trazer para você aqui todas as informações desse jogo importantíssimo do Corinthians, pensando sim, sonhando sim com uma vaga na Libertadores ou pré-Libertadores que seja, a 1% de chance, e nós vamos acreditar que através desse 1% a gente pode alcançar voos maiores ainda no Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sino, compartilha esse vídeo, deixa aqui no seu comentário o que você acha dessa escalação que nós passamos. Você acha quem o Dorival deve usar aí em cima desses possíveis desfalques, em cima do desfalque do Maicon, em cima do desfalque do Garro, em cima do desfalque do Memphis Depay? Quais os jogadores, na sua opinião, ou qual escalação, na sua opinião, seria a ideal para o clássico? Coloca aqui nos comentários, porque aqui é Corinthians, aqui é fielzão. Forte abraço a todos e vai Corinthians!